ChatGPT, inteligência artificial e machine learning são os bambambãs aí dos trend topics, das buzzwords dos últimos meses. Mas tem muito mais marketing do que entendimento aí sobre essas ferramentas. E eu já devia ter falado a respeito desse assunto há tempos. Mas quem acompanha aqui o canal sabe que eu não gosto de sair bostejando frases aí prontas para ganhar views. Talvez seja por isso que o canal não esteja crescendo tão rápido quanto outros por aí. Mas tudo bem. Mas hoje eu quero falar sobre a diferença entre inteligência artificial, machine learning e entender o que é o ChatGPT de verdade. Porque ele não é tão milagroso assim, ou será que é? Hã? Se você quiser saber, fica ligado e vem comigo pro vídeo. Antes da gente continuar, deixa eu só interromper rapidinho aqui e convidar você para participar da CloudStorm, que é o nosso programa de treinamento aí para profissionais na área de Cloud Computing. Lá dentro a gente está falando sobre vários assuntos aí que englobam a profissão de Cloud Computing para profissionais aí da área, que vão ajudar você a se posicionar muito melhor no mercado. Lá a gente fala sobre Git, sobre Docker, sobre EC2, RDS, arquitetura, serverless, a gente vai falar sobre um monte de assuntos e o mais legal é que lá você não precisa ficar pagando para cada módulozinho a mais que você quer estudar. É um pagamento único, você entra no programa da CloudStorm e tem acesso a todo o conteúdo que já está lá dentro e aos conteúdos novos que vão ser lançados aí durante o período da sua assinatura. Então não perde tempo, o link está na descrição, clica, coloca o seu e-mail lá na lista VIP, porque o único jeito de você saber quando vem um lançamento aí para abrir oportunidades para novas turmas entrarem nesse programa, a gente vai avisar por e-mail através lá da nossa lista VIP. E nesse meio tempo, não deixa de participar lá do nosso servidor no Discord. A gente tem um servidor lá, onde a gente fala sobre AWS, a gente fala sobre Cloud Computing, fala sobre arquitetura. Você pode entrar, tem lá os grupos gratuitos abertos para a galera interagir. E lá dentro também tem os grupos especiais aí para membros da CloudStorm. Então, não perde a oportunidade de se inscrever na lista VIP, mas também clica no linkzinho aí do nosso servidor do Discord, que está aqui na descrição também, e já começa a participar lá do nosso grupo. Já começa a interagir, já começa a preparar aí a aceleração da tua carreira em Cloud Computing. Beleza? Eu te vejo lá dentro. Então, vamos continuar o vídeo. O ChatGPT não é tão novo quanto a maioria das pessoas pensam. O algoritmo dele já está em desenvolvimento há muito tempo. Mesmo antes da própria OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT, sequer existir aí no mercado. O que mudou então? O algoritmo com certeza evoluiu, mas o volume de dados com certeza foi a chave para o grande salto evolutivo aí do GPT, que é o algoritmo de machine learning da OpenAI. E esse termo complicado aí, machine learning, então, vamos lá, vamos explicar o que é machine learning. O machine learning, ou o aprendizado de máquina, é o termo que se dá às subdivisões do que a gente chama de inteligência artificial. Lá bem no comecinho, machine learning era usado literalmente para máquinas, sabe? Carros, robôs, maquinário automatizado de indústria, esse tipo de coisa aí. Nos carros, por exemplo, os sistemas coletavam dados de consumo de uso do veículo antes de você ouvir falar dos famosos carros autônomos da Tesla. Isso serve para os fabricantes entenderem como as pessoas usam os carros, como aceleram, como freiam, como se comportam em situações diferentes. Vários carros armazenam esses dados para serem coletados nas concessionárias e aí eles serem enviados para as fábricas, onde são colocados em programas de computador de aprendizagem para eles serem analisados e então eles poderem projetar carros que se adequem melhor ao uso das pessoas. Não, o teu Celtinha não tem isso. Quem geralmente faz são as marcas mais top, aí, as marcas de maior custo de mercado, tipo Mercedes-Benz, BMW e por aí vai. Alguns desses carros até já incorporam algoritmos mais rudimentares aí de aprendizagem de máquina no próprio carro. Mas isso é um assunto para outro vídeo aí, vamos ficar na parte dos computadores por enquanto.
O ponto aqui é que o algoritmo de machine learning é projetado para aprender com os dados, informações. Você tem que puxar aquilo, tem que ter essas informações. A única lógica que ele tem é referente ao que os próprios programadores inseriram lá para que ele aprenda algo específico e utilize uma fonte exclusiva de dados que são os próprios programadores lá que inserem esses dados para que o código deles aprenda com aquilo. Isso significa que um algoritmo de machine learning não pode aprender a ponto de mudar sua própria programação ou as parametrizações definidas pelos programadores. Tá captando aonde eu quero chegar aqui? Deixa eu explicar melhor então. Imagina que você vai treinar um carro para que ele fique na pista, pare no sinal vermelho e respeite o limite de velocidade. Ele pode seguir todas essas parametrizações, mas se um animal ou se uma pessoa atravessar o caminho dele, ele com certeza vai passar por cima. Isso porque você não ensinou para ele o contexto do que é uma pessoa ou um cachorro, por exemplo. E ele não sabe que é errado passar por cima desses elementos que aparecem ali na tela dele, na câmera dele. O ChatGPT é um algoritmo de análise sintática de texto. O mais próximo que ele pode chegar de entender o contexto é a relação entre elementos gramaticais ali dentro de um texto. O que é um sujeito, o que é um advérbio, um adjetivo, substantivo e por aí vai. Quer um exemplo? O Arthur Igreja fez esse post aqui há algum tempo atrás, falando sobre um experimento do jornalista Flávio Gomes, e ele tinha feito esse experimento utilizando o ChatGPT. Nesse experimento, o jornalista faz a seguinte pergunta para o ChatGPT. ChatGPT, descreva o acidente entre Ayrton Senna e Satoru Nakajima em Interlagos em 1990. Na resposta, o ChatGPT trocou a curva onde o acidente aconteceu, a volta da corrida, fez o carro do Ayrton Senna sair da pista, bater no muro, pegar fogo e ainda no final matou o coitado do Ayrton Senna vários anos antes de quando o acidente fatal realmente aconteceu. Isso tudo na corrida que o Ayrton Senna só quebrou o bico do carro e ainda finalizou ganhando o pódio em terceiro lugar. Eu repeti esse teste hoje várias vezes, e em todas as vezes o Ayrton Senna, no melhor dos casos, perde a corrida. Na verdade, ele parece aquele seu amigo que é mentiroso compulsivo e que cada vez que você pega ele numa mentira, ele muda a história na cara dura e tenta te convencer que a verdade é a outra que ele também está falando pra você. E aí ele fica repetindo de novo. Chega até a ser um pouco engraçado ali a situação. Isso acontece porque o problema é complexo demais para se resolver com poucas linhas. É um erro implícito aí da arquitetura do sistema do ChatGPT. Ou seja, a meta desse algoritmo é coletar o máximo de informações possíveis para construir narrativas bonitinhas de se ler, mas sem a capacidade de entender o contexto dos elementos que compõem o texto e de todos os pontos ali envolvidos na narrativa, inclusive os parâmetros temporais aí. E claro, a veracidade da história. É tipo uma máquina automatizada de desinformação, como se a gente já não tivesse aí gente suficiente mentindo adoidado, agora a gente pode automatizar as fake news, né? Fantástico. Você quer um outro exemplo? Olha a pergunta que eu fiz para o ChatGPT. 3 aviões saem de 3 lugares diferentes ao mesmo tempo. O primeiro voa contra o vento de 30 km por hora a uma velocidade de 700 km por hora. O segundo voa a favor do vento a 50 km por hora a uma velocidade total de 700 km por hora. E o terceiro voa sem vento nenhum a 650 km por hora. Se todos estiverem indo para o mesmo destino, qual avião chegará primeiro? E aí, você? Qual avião você acha que chega primeiro? Eu vou te falar o que o ChatGPT disse para mim. E a resposta é até bonitinha. Provavelmente ele tirou aí de um livro que parametriza lógicas e tudo mais, e aí isso foi colocado dentro da programação do ChatGPT para resolver esse tipo de questionamento. Mas ele fica limitado aí ao contexto de viagem, velocidade e a velocidade do vento. Então dá para ver bem certinho a lógica ali sendo aplicada meio que como uma exceção à regra geral do ChatGPT. Dá até para pensar que ele considerou o fato de a velocidade do avião ser medida através de um tubo de Pitot, com a velocidade relativa do avião e tudo mais, mas
calma lá, não se engana aí, não tenta se iludir com o fato de ser chamado de inteligência artificial, não, porque isso não tem nada a ver com inteligência. É uma exceção que foi implementada ali dentro da lógica geral do ChatGPT, só para poder atender uma certa demanda. Olha o que acontece quando eu troco aviões por carros. Olha a pergunta. 3 carros saem de 3 lugares diferentes ao mesmo tempo. O primeiro anda contra um vento de 30 km por hora a velocidade de 120 km por hora. O segundo anda a favor do vento de 50 km por hora a uma velocidade total de 100 km por hora. E o terceiro anda sem vento a 80 km por hora. Se todos estiverem indo para o mesmo destino, qual carro chegará primeiro? Nesse caso, não tem influência alguma da questão do vento com relação à velocidade do carro, porque a velocidade do carro ela é medida de acordo com o solo. Então não tem lógica nenhuma aqui o algoritmo fazer esse tipo de comparação. E aqui você percebe perfeitamente que o algoritmo do ChatGPT não entende absolutamente nada do contexto do que ele está calculando aqui e tentando reproduzir aqui. Ele ignora o fato de ser um carro e simplesmente pega os parâmetros de velocidade do carro, velocidade do vento, para fazer o cálculo como se fosse um avião. E mesmo levando em conta aí o contexto completamente textual, aí, vamos dizer assim, contando uma história, como é o caso do Ayrton Senna, o ChatGPT peca por não conseguir também entender o contexto e os elementos que compõem a história. Como, por exemplo, a data da corrida, que é a questão temporal aí, a volta em que o carro bateu e coisas desse tipo aí, vários outros fatores, elementos que fazem parte da história. O conceito de inteligência artificial, ele é muito mais abrangente que o conceito de machine learning. Na inteligência artificial, vários tipos de algoritmos interagem ali para entregar um resultado mais completo e mais abrangente ali, incluindo o próprio machine learning, que é um subsistema dentro do conceito de inteligência artificial. E aqui entra um ponto muito importante a respeito do conceito de inteligência artificial mais abrangente, digamos assim. O que se espera de uma inteligência artificial é que quando ela atinja o ponto de conseguir alterar a própria programação ou os próprios parâmetros e se adaptar à necessidade de evoluir para aprender, aí sim a gente vai poder chamar ela de inteligência. Mas isso só vai ser possível quando a parametrização pelo desenvolvedor daquele algoritmo não for mais uma necessidade fundamental do funcionamento do algoritmo. Por isso, para quem acha que a inteligência artificial, aí, o machine learning do ChatGPT, vai tirar o emprego de todo mundo, vai acabar com o planeta, eu falo para vocês, fica tranquilo aí. Tá? Esfria a cabeça, porque esse tipo de algoritmo ainda tem que evoluir muito até que ele se torne uma real ameaça aí com relação aos empregos e com relação aos tipos de trabalho que supostamente esse tipo de algoritmo aí vai substituir. Mas eu vou falar mais a respeito disso no próximo vídeo aqui do canal, onde eu vou falar exatamente sobre por que o ChatGPT ganhou tanta notoriedade e como o ChatGPT pode afetar aí as relações de emprego e até relações econômicas aí no futuro. E eu também vou falar um pouquinho aí sobre como a sociedade possivelmente vai reagir com relação a esses efeitos aí causados pelo ChatGPT. Então não perde o próximo vídeo que eu estou produzindo, que vai ser publicado em breve aqui no canal. Já se inscreve, já deixa o seu likezinho aqui embaixo e se prepara porque a gente vai falar mais sobre ChatGPT aqui no canal. Então fica ligado, acompanhe o canal e eu vejo você no próximo vídeo. Até a próxima!